Ó, começou. Então, pessoal, não esqueçam de colocar no chat que vocês autorizam a gravação, tá? Importante sempre colocar essas informações, porque a gente precisa disso, né? Direito de imagem, a gente tem que ter esse cuidado. A universidade pede, gente, que toda aula feita remotamente, seja EAD ou aula remota, a gente precisa autorizar a gravação, entendeu? Bom, então, enquanto eles estão falando, eu vou falar uma coisinha com vocês ainda. É importante a gente falar também sobre isso. Nós estamos falando sobre questão de não dar nota, de questão de avaliação, mas nós vamos colocar aqui no Forms para vocês uma questão de presença. Então, quer dizer, se a gente não tem a questão da nota, a presença também, né, na live não é obrigatória. Né? Eu abri o espaço para a gente conversar de segunda-feira também, ele também não é obrigatório, tá? Vocês podem assistir depois, mas a gente precisa avaliar não quem está participando ou quem não está participando, a gente precisa entender o porquê que as pessoas estão participando e fazer uma busca daqueles que não participam. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, a cada aula, termina cada uma das lives, a UFSCar, ela manda para mim um relatório da presença, de quem entrou, por onde entrou. E aí, coitado, eu mando para o Aldo, e o Aldo fica lá a quinta-feira inteira resolvendo isso, porque são muitos dados. Então, o que nós vamos fazer agora, daqui para frente? Eu vou colocar uma lista de presença no chat para vocês, tá? Essa lista de presença não conta nota, não é pontuada, e, por favor, não replique ela nos grupos, porque é só para a gente compreender quem é que está participando, não tem nenhum outro tipo de interesse. Então, eu vou colocar para vocês, e durante a fala do professor Flávio, as pessoas vão entrando, eu vou colocando no chat, mas eu vou colocar sempre o aviso. Vocês preencheram uma vez, não precisa preencher de novo, tá? Lá vocês têm que colocar o nome completo de vocês, tá? Sem abreviação, o e-mail que vocês estão usando no Moodle para entrar, e quando ali está escrito turma, coloca a turma. Nós temos de turma 1 a turma 10. É só clicar numa turma, tá bom? E quem é professor acaba colocando só como professor, tá? Então é uma informação que é importante, que nós vamos começar a colocar tudo nisso, porque o professor Flávio, de vez em quando, ele quer saber como é que está, né, professor? Ele quer saber o que está acontecendo com as pessoas, eles desapareceram, nós temos muita gente. Então a gente precisa trabalhar nisso, né? E depois, no relatório final, é importante, porque a gente avalia outras formas, né? Nós percebemos, por exemplo, que tinham poucas pessoas entrando no curso. Então, o que eu fiz? Eu abri o espaço de segunda-feira para me aproximar de vocês. Então, é um movimento que a gente precisa fazer constantemente, tá bom? A partir disso, eu vou falar sobre mais algumas outras questões, sobre a disciplina do professor, ela se encerra nessa semana, tá? Ela vai continuar aberta, quem não fez fórum, quem não fez as autonarrativas, continua aberto para vocês, então não precisem ficar, tá bom? Mas é importante que vocês façam as atividades. Alguns professores não deram feedback ainda para vocês das atividades, mas está tudo no Moodle, tá bom? Em breve vocês vão ter retorno, porque é um volume muito grande, né? Cada professor está com uma média de 35 autonarrativas, né? Então ele tem que ler a narrativa, ele tem que ler uma vez, ele lê duas vezes, ele tem que fazer os apontamentos, é algo que dá um certo trabalho. Eu peço para que vocês tenham paciência, tá? Que vocês vão receber. A gente vai estar tentando entregar tudo para vocês pronto a semana que vem, tá? Então, aguarde um pouquinho. Outra questão também, professor, que eu queria falar também sobre a questão da autonarrativa, que eu observei em outras leituras essa semana. A semana passada nós comentamos que tem algumas pessoas que fazem como se fosse um currículo, fala da sua formação. Hoje nós acabamos vendo também outros tipos de narrativas elencando fatos só, como se vocês não fizessem parte daquilo, né? Então, é importante que vocês sempre relacionem isso com a vida de vocês. Vocês estão falando da formação? O que levou vocês a fazerem essa escolha pela profissão, né? As coisas, quando vocês estavam na escola, os fatos
aconteceram, quais foram os sentimentos, as escolhas, as percepções, as reflexões que vocês tiveram a partir disso, tá? Então é importante que vocês tragam vida, né, para as narrativas. A gente sabe que não é fácil, que não é difícil, uma coisa que talvez vocês nunca tenham feito, mas é importante que vocês tragam sempre, vocês não façam, não narrem simplesmente ali, porque ali são fatos. O que mais importa para a gente, né, e é o que é um movimento que vocês vão fazer, que é um movimento reflexivo que vocês fazem, é trazer a fala de vocês ali dentro, tá bom? Então, é mais uma dica para vocês. Os professores, eles estão alinhados com isso, que é algo que a gente conversa muito com o professor Flávio, tá? Então, depois o professor ele vai complementar mais algumas coisas também sobre isso, que eu acho sempre importante ele falar sobre essa questão. E, por fim, a semana que vem, professor, eu quase apanhei, que eu falei que a gente ia fazer um encontro a semana que vem. Aí eu mandei uma mensagem para a Jane, né, que é a diretora do departamento. Falei, Jane, tem algum problema legal? Porque a gente sabe que a prefeitura vai, depois de 4 horas, encerrou o expediente. Ela falou para mim, Roberto, tem, mas você não vai dar aula depois, né? As pessoas vão curtir, vão fazer certas coisas, então, por conta disso, aí eu conversei também com a Fabrina, conversei com algumas outras pessoas, eles acharam por bem a gente não fazer a aula de bate-papo na segunda-feira. Eu vou ver se eu consigo algum outro dia à noite, ou na quinta-feira, eu vou ver e aviso vocês. Então, só justificando por mim, eu ia dar aula para vocês, né? Mas pensando na coletividade, pensando que todo mundo provavelmente vai estar curtindo com a família, vai estar curtindo em algum lugar, então a gente vai deixar vocês um pouco mais tranquilas, tá bom? Professor, então é isso, então daqui a pouco eu coloco no chat a informação para vocês. Professor. Vamos lá, fala, Mauro. Não, só para... a Isabela Souza perguntou no chat se a aula da segunda-feira, né, que vocês tiraram a dúvida, ficou gravada, vai ser disponibilizada ou não. A Isabela Souza no chat. Essa daí eu fiz a opção de não gravar. Tá? Porque uma outra coisa que a gente acaba percebendo é que quando você grava tudo, as pessoas acabam deixando aqui no plano. Então, o que é importante nessas questões? É a aula, a live do professor, que é onde ele está trazendo todas as informações, todo o material. Então, a gente coloca para eles ali também. Então, na segunda-feira, eu abri um espaço que a gente, para quem participar, quem não puder, a gente vai, não sei se a Isabela vai perguntar isso, mas Isabela, a gente pensa em colocar outros horários, e outra coisa, a gente vai tentar falar com os professores de turma, se eles também não criam um ambiente deles também para essas dúvidas, que não fique algo só coletivo também, que às vezes no menor grupo é mais fácil de... Adivinhei seu pensamento, Isabela? Pode falar. Eu só gostaria de justificar, né, a minha ausência por conta que é o dia do HTPC da gente. Então, eu queria muito participar, mas não tive como, entendeu? Ah, mas a gente está pensando em tudo isso, tá bom? Mas obrigado, bacana. Viu? Obrigado. Professor? Vamos lá. Hoje nós encerraremos, então, a primeira disciplina. Essa disciplina... Nós vamos fazer uma conversa hoje que tenta ser uma espécie de síntese, sem o compromisso de ficar resumindo as coisas e tal, mas é uma proposta de retomar algumas coisas que nós estudamos, alguns conceitos, algumas coisas que eu trouxe aqui, e colocar todos aqui, a todos nós, inclusive, eu me incluo também, para pensar um pouco o que a gente vem fazendo na escola, na educação, na formação. E a formação não se dá só na escola. A formação da criança dentro da casa da gente, a formação em outros espaços. Tem gente que tem salas de aula em igreja, no sindicato, na empresa, enfim. Tem experiências educativas se dando em vários ambientes. Tem experiência não formal.
né? Então, em todas essas experiências, tem uma coisa que me parece bastante importante, que é esta questão da relação com o saber. Então, hoje nós vamos tratar de forma a fechar um pouco essa conversa. Antes de eu chegar nisso, eu queria voltar a falar um pouco sobre as autonarrativas de formação. Nós vamos tratar disso a partir da próxima aula, e a próxima aula é na próxima semana, correto, Roberto? Isso, professor. A gente só precisa definir se a gente vai manter na quarta ou se vai passar para terça, tá? Mas aí eu aviso eles depois, tá? Em princípio, nós vamos fazer na terça, tá? Tá, o que a gente tinha, é o que estava no cronograma, foi só essa disciplina que a gente fazia a troca, tá? Mas eu aviso, a gente confirma direitinho para vocês, tá bom? Tá. E até você precisa lembrar de me cobrar que eu vou te mandar o material que precisa disponibilizar no Avala. Eu já conversei com a Raquel um pouco, preciso fechar com ela. A próxima disciplina vamos dar em 2. Eu e a professora Raquel. Tá bem. Bom, vamos lá. Sempre que possível, sempre que você não estiver falando aqui na sala alguma coisa comigo, mantenha o seu microfone fechado para evitar ruídos do ambiente, tá bom? Fecha o seu microfone para que todos possam ouvir o que a gente está trabalhando. Se você for falar alguma coisa aqui, você abre, fala e depois torna a fechar, tá bom? Maravilha, vamos lá. Vamos projetar um texto que é uma nova historinha que tem a ver com a nossa aula de hoje. Eu gosto desse modelo de trazer uma metáfora, que acho que ele ajuda a gente a pensar um pouco. Vamos lá. O Roberto vai compartilhar uma tela com a gente. De novo, vou pedir para vocês, acompanhem o texto na tela. Deixa em tamanho bom para todo mundo enxergar, Roberto. E eu vou ler. Porque a gente aprende com os ouvidos, aprende com os olhos, enfim, a gente tem várias formas de aprender, né? O texto se chama Falando com Meus Botões. Diz o texto: um sujeito resolveu se fazer uma pergunta inusitada, uma pergunta estranha. Com quem estou falando quando eu falo comigo mesmo? Pensou, removia pensamentos, novos pensamentos chegavam, reviravolta nas ideias. Acho que eu estou no lugar errado. Depois de um tempo, tentou responder. Estou falando com um ser que habita dentro de mim. Daqui para frente, vou falar dar uma sugestão. Ao acompanhar o texto, observe que tem algumas palavras que estão em itálico. Estou falando com um ser que habita dentro de mim. Boa tentativa, disse para si mesmo. Quem é esse ser? E aí ficou na mesma. Então tentou outro caminho. Estou falando com uma imagem mental de mim mesmo. E essa imagem foi eu mesmo quem produziu. Novamente lhe veio à cabeça. Estou me enganando de novo. Como posso produzir uma imagem de mim mesmo, dar-lhe vida, opinião própria, e ainda ela fala comigo? A coisa parecia não poder se resolver. Então tentou outra coisa. Falo com um sujeito que se parece comigo, mas que foi produzido pelos outros, para que eu me convença de que ele existe. Mas se foi produzido pelos outros, ou pelo outro, né, como é que ele se apodera do meu pensamento? E voltou tudo a estaca zero. Falo com um ser híbrido. Parte sou eu mesmo, parte é um ser que foi produzido pelos outros para
habitar dentro de mim. Parecia ser a solução ideal essa última ideia. Pensou um pouco mais, e uma nova questão lhe surgiu em mente. E se esse tal ser dentro de mim não existir de fato? Como assim não existir de fato? Eu já falei comigo mesmo várias vezes. Será que é mais ou menos como jogar xadrez comigo mesmo? Quando penso numa jogada, acho que ela é boa, movo alguma peça naquela jogada e fico satisfeito. Aí é só virar o tabuleiro e... Epa, tem um probleminha aí. Quando eu viro o tabuleiro e penso na jogada do meu adversário, tento saber o que ele está pensando, o que ele está querendo com aquela jogada. E aí percebo a armadilha. Eu sei tudo o que ele pensa. Roberto, sobe o texto para a gente ver, por favor. Isso. De volta ao pensamento do ser que me habita e que conversa comigo, o sujeito deixou as ideias correrem soltas, brincarem de pega-pega. Ideia rolando para lá, ideia rolando para cá. E ele se lembrou de uma música, Bola de Meia, do Milton Nascimento. Um trechinho da música. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. E lá vem nosso amigo novamente. Será que esse menino travesso percebe que eu estou em apuros e vem para me dar a mão? Tirar um sarrinho de mim, dizendo, tá com medo? A questão lhe rodava a cabeça. Estava já dando dor de cabeça. Começou a achar que não tinha solução. Ia ter que conviver com essa dúvida. Aí, uma ideia meio inibida, daquelas que parecem não querer nada, vai chegando de mansinho. E foi lhe tomando a mente. Ela lhe dizia, você está tentando resolver na base da razão, no esforço do seu raciocínio. Quem mora dentro de você? Eu vou lhe dizer, disse a ideiazinha, a mente é tão real como o corpo. Não existe corpo sem mente e não existe mente sem corpo. Não entendi, disse o sujeito à ideia. Não seja bobo. Quem poderia ser, senão o seu duplo? Meu o quê? Meu duplo? O que é isso? É você e todos com quem você já conviveu e convive. É assim, você é, por dentro, como um ônibus. Todos os que você já conheceu e conhece viajam com você o tempo todo. Você já se perguntou se sua mente está dentro de você ou fora? E conversa para boi dormir. Não, pense um pouco. E se esse ser dentro de você estiver pensando neste exato momento, será que esse camarada aí fora existe? Como assim? Se eu existo, claro que eu existo. Olha eu aqui. E aponta para o próprio umbigo. Cara pálida, disse a ideia. Esse ser dentro de você está falando a mesma coisa. Ele diz, eu é que existo. Onde isso nos leva? A ideia bateu em seu ombro e lhe disse,
finalmente. Não há um fora e um dentro. Não dá para pensar dentro da caixa. A caixa não existe. É sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. Pode tirar, Roberto, obrigado. Depois, põe esse texto em algum lugar, se o povo quiser ter acesso a essas coisas aí. Professor, a gente sempre coloca no Moodle, tá bom? No Moodle, tá lá, gente. Uma das primeiras ideias que eu trabalhei quando essa disciplina e esse curso começou, há 3 semanas atrás, era assim: não nascemos prontos. E eu ainda fiz uma comparação. Bom, eu não sei se eu falei boa noite para todo mundo, tá? Mas eu estou vendo gente que deve estar entrando, está falando boa noite, então boa noite para todo mundo que entrou e que vai entrar. Oi. Ô, Elaine, você levantou a mão, você quer falar? Ixi, acho que baixou a mão. Vai ver que foi por engano. A Elaine, que tinha baixado a mão, se ela quiser falar, é só levantar de novo e abrir o microfone. Então, é o seguinte, não tem problema, Elaine, fique em paz. Essa ideia de não nascermos prontos, eu fiz uma comparação. Inclusive, se eu me lembro bem, eu falei, pensa num filhote de uma girafa, que já nasce com aquelas pernas compridas, meio atrapalhada, não para bem de pé, mas uma meia hora, 1 hora depois, pouco tempo depois, eu não vou saber exatamente quanto, ela está de pé, está andando e já está começando a se virar no mundo das girafas. A mesma coisa vai acontecer com outros animais. Alguns deles, inclusive, que nascem com um equipamento básico bem melhor do que o nosso. Pensa num cachorro que consegue sentir um cheiro a 1,5 km de distância. Tem gente como eu que se não puser a coisa perto do nariz não sente o cheiro de jeito nenhum. Pensa um pouco uma pessoa que nasceu cega e que enxerga com as mãos. Eu já fiz algumas vezes essa tentativa. Você fecha os olhos e tenta identificar objetos ao seu redor. Se for um lugar conhecido, a sua casa, o seu quarto, aqui no meu caso, o meu escritório, até vai mais ou menos. Tem hora que a mão atrapalha e tromba com alguma coisa, você abre o olho, né? Acho que derrubei alguma coisa. Mas quem entende mais sobre a questão da cegueira, fala, não, ele enxerga com as mãos. Eu fico olhando o pessoal andar com aquela varetinha na rua, né, balançando para um lado e para o outro, e vai pela calçada, não tromba com o poste, desce para a rua, atravessa uma rua, vai para outra. Camarada, ele tem uma sensibilidade que eu não tenho. E olha que ele é humano também, né? Pois bem, não nascemos prontos. E essa ideia é uma ideia bastante incômoda. Aquele filósofo Immanuel Kant, há cerca de 200 e lá anos atrás, já dizia isso. O ser humano é aquele ser que nasce fadado a aprender. É uma espécie de obrigação para o ser humano. Se ele não aprender, ele nem se torna bem humano. Então, o não nascer pronto impõe a gente uma condição. E a gente chama essa condição, nós aqui hoje presentes, nós chamamos isso mais ou menos de profissão. Estou falando da educação. O Kant dizia isso, o professor Bernard, no seu livro da relação com o saber, vai reafirmar e vai retomar o Kant.
que vai dizer assim, se a gente não nasce pronto, a gente nasce com o desejo de se aprontar, né? de se tornar pronto, e cada vez que a gente se apronta em alguma coisa, fica faltando uma parte, a gente continua buscando. Perdão. E aí ocorre que só tem um jeito da gente ir para frente como ser humano e se tornar humano, e ser humano. É pela educação. E a educação não é só a formal. O que nos interessa nesse curso, nessa disciplina, nas outras que virão, é a educação formal. Mas, de vez em quando, a gente falar da informal é importante. Todo tipo de educação se transforma ou se apresenta como uma espécie de ferramenta para o ser humano ou para o ser se tornar humano. Até quando? Até morrer. Por quê? Porque ninguém sabe tudo. Nem sobre si mesmo e nem sobre o outro. Olha o texto que eu acabei de ler para vocês dos botões. No Falando com os Meus Botões. Eu não posso dizer que tenho bem certeza nem quem eu sou por dentro. Eu converso com essa pessoa, de vez em quando eu brigo com ela. De vez em quando me vem uma ideia à cabeça que eu não sei de onde ela vem. De vez em quando eu discordo de mim mesmo. Eu não sei se isso acontece só comigo, gente. Mas pensa agora na cabecinha da criança, na escola. A escola é um mundo novo para ela. Como elas estão indo para a escola cada vez mais cedo, as que fazem hoje educação infantil podem entrar até com meses de idade na escola. Então, mas não quer dizer que ela só vai aprender depois que ela entrou na escola. Ela já estava aprendendo antes. Estava aprendendo, inclusive, na barriga da mãe. Mas aprendendo o quê? Primeira coisa, a se tornar humano. Como? Convivendo com os humanos. Então, o outro na minha vida é uma condição tão forte e tão inescapável quanto a própria condição de eu aprender. Eu vou repetir essa ideia que ela me parece importante. Eu sou condenado a aprender para me tornar um ser, e um ser humano. Para eu aprender, eu preciso do outro. Eu aprendo a ser humano no mundo dos humanos. Tem a historinha lá do menino lobo, né? Como dizem os franceses, a criança selvagem, foi encontrada no meio da selva, sozinho, vivendo com animais. Não apenas vivendo com animais, vivendo como animal. Andando com as duas mãos no chão, como se ele tivesse 4 patas. Grunhindo, não falava, isso, aquilo. Até diz, né, os estudiosos que foram analisar esse caso e diz que tentaram fazer dele um ser humano. Isso, o Kaspar Haus. Tem outros, viu? Não é só esse, não. Alguns outros. E diz que foi sem sucesso. O que ele tinha aprendido com os animais era mais forte do que ele poderia eventualmente aprender com os humanos depois de que ele foi encontrado. Não conseguiram fazer dele um ser humano. Exatamente. Então, tem 3 coisas. Uma terceira que eu vou trazer para a conversa agora. Que nós vamos chamar de o governo de si. Governar a si mesmo. Eu poderia chamar também de o cuidado de si.
São coisas diferentes, mas são próximas. Olha as 3 coisas. Primeiro, não nascemos prontos. Segundo, para nos tornarmos, somos obrigados a aprender. A gente não nasce pronto, mas nasce com um motorzinho dentro da gente chamado desejo. E nós desejamos 2 coisas. Eu desejo estar pronto, ser alguém, ser algo, ser para mim mesmo. E eu desejo o outro. Por quê? Porque sem o outro eu não consigo fazer a primeira parte. Eu não consigo nem tentar ser eu mesmo. Então, recapitulando as 3 coisas. A primeira, não nascemos prontos. A segunda, nascemos, eu vou colocar a palavra condenados, mas ela é meio forte, mas eu vou deixar por enquanto. Condenados a aprender, para ser. Para ser é preciso aprender. Então, para ser humano, é preciso aprender com os humanos. E é preciso aprender como humano. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, para aprender, eu preciso governar a mim mesmo. Ou cuidar de mim mesmo. Aqui nessa aula, não são sinônimos, mas eu vou tratar como se fossem muito próximos. Tá? São coisas diferentes. Será que eu estou falando? Deixa eu ver se... Sou eu que estou falando baixo, gente? Eu não sei. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém escreveu ali que estava meio baixo. Tenta aumentar o seu volume, por favor. Pois bem. A questão é a seguinte. Como se governar exercendo as ações em que se tem a si mesmo como objeto dessas ações, o domínio em que elas se aplicam, o instrumento ao qual elas recorrem e o sujeito que age. Olha que 4 perguntas difíceis de responder. Eu vou repetir. Aliás, vamos fazer uma coisa? Eu vou escrever isso aqui no chat, ó, para você acompanhar comigo. Abre aí o seu chat. Eu não sou chique que nem o Roberto, eu falo chat mesmo. Já vi gente falando chat, então eu não sei direito, o meu inglês é péssimo, então eu vou falar chat. Né? É assim, ó, como se governar... Só um minutinho, quem levantou a mão, por favor. Eu vi uma mão se levantar. Exercendo as ações em que se tem a si mesmo como objeto dessas ações, vírgula, já pus aí, mas eu vou completar, tá? Ó, como se governar, exercendo as ações em que se tem a si mesmo como objeto dessas ações. Como governar a mim mesmo? Como assim? Aí vem uma outra. Como se governar, eu vou usar o mesmo começo da primeira pergunta, considerando o domínio em que elas, ou seja, as ações, se aplicam. Então, pega o começo, depois vocês juntam tudo, olha, como se governar, em que, exercendo ações em que se tem a si mesmo como objeto dessas ações, vírgula, o domínio em que elas, as ações, se aplicam, o instrumento ao qual elas recorrem. Um pouco aí que caiu um bicho no meu óculos. Pronto, saiu.
e o sujeito que age. Agora vamos juntar tudo. Ó. Como se governar, exercendo as ações em que se tem a si mesmo como objeto dessas ações, o domínio em que essas ações se aplicam, o instrumento ao qual elas recorrem, é a terceira, e a quarta, e o sujeito que age. Eu vou tirar esse negócio da minha cabeça, está esquentando a minha cabeça, a minha orelha. Mas está faltando uma coisa. Por que essa pergunta pode ser feita? Por que ela se justifica nessa conversa que nós estamos fazendo? Ela se justifica porque esse se governar é tomar a decisão de aprender. Então, como aprender é uma obrigação que eu nasci com ela, eu vou dirigindo as minhas escolhas no aprender, tomando decisões. É isso que eu estou chamando de governo, de si, por si mesmo. Mas olha só, como se governar exercendo as ações em que se tem a si mesmo como objeto da ação? Ou seja, vou perguntar de outra forma, como você pode dar ordens para você mesmo? Não parece estranho? Como você pode ser o objeto dessas ações? Governar é uma ação. Como é que você pode ser o objeto da ação de governar a si próprio? Como você pode exercer o governo considerando o domínio ao qual essas ações se aplicam? O que quer dizer domínio? Olha, o meu corpo, a minha mente, as minhas ideias, as minhas decisões, os meus gostos, os meus desgostos, os meus afetos, os meus sentimentos. Tudo isso que eu falei, essa lista pode crescer bastante, hein? Supõe decisões, supõe um governo, ou seja, alguém que toma decisões. A ação é tomar decisões. Então, veja só, como se governar, exercendo essas ações, quando se tem a si mesmo como objeto dessas ações. Quando o domínio dessas ações, ou seja, os temas sobre os quais eu vou exercer o domínio, né, o governo, são o meu corpo, por exemplo. Eu decido que eu vou para a academia, ou decido que eu vou fazer uma mudança na minha alimentação, estamos falando aí de alimentação saudável, tal e tal. Aí eu começo a pensar no que eu como, aí vem gente e fala assim, você é o que você come, começo a ficar preocupado e toma uma decisão. Vou parar de comer açúcar, vou parar de comer coisa com glúten. O Fabrício escreveu assim, um exemplo, concurso público, tomo a decisão para realizar a prova e terei que ter o governo de mim mesmo, né, de si mesmo, para me organizar, para estudar. Eu diria assim, quem mandou se meter no concurso, né, Fabrício? Aí a gente se mete nessas coisas e fala, bom, principalmente depois que você paga a inscrição. Aí você começa assim, fulano, vai estudar, você pagou a inscrição, vai jogar o dinheiro fora? Olha você brigando com você mesmo, né? Fora os outros que estão falando, para que você foi se inscrever nesse negócio, cara? Você não vai passar. Né? Enfim, tem mais gente para brigar com a gente. Né? Não é só um. Olha só. Vou voltar à questão do corpo. Fazer academia, adotar uma alimentação mais saudável. Tem o governo de mim? Tem. Eu escolho fazer essas coisas e eu escolho, inclusive, parar de fazer. Ah, cansei, não vou mais à academia. Não quero saber mais desse negócio.
Não estava fazendo essa alimentação saudável, mas, gente, é tão saudável uma pizza de sexta-noite, fala sério. É só uma, vai. Bom, olha lá, a Carla, estou na luta com estudo e academia. Força aí, Carla. Não é fácil, não. Olha só, essas decisões chamam-se governo de si. Porém, se a boa notícia é que você toma decisões sobre o seu corpo, sobre um concurso, sobre fazer um curso, sobre outras coisas, sobre abrir um livro, sobre fechar o livro, e outras mais, ter um filho, se casar, e outras coisas da vida, é preciso lembrar um detalhe importante. O governo de si passa pelo outro. O governo de si passa pelo outro. Lá vem de novo a história da briga com os meus botões. Por quê? Porque quando eu vou para a academia, ou quando eu decido fazer uma alimentação dita mais saudável, tem alguém que já se achou no direito de dizer qual que é a alimentação que é saudável. E aí eu paro para lembrar da vida que a minha avó teve, que morreu com 94 anos, depois do 5º infarto no mesmo dia. Ela nunca falaram para ela de alimentação saudável. Eu fico imaginando se ela tivesse feito, eu acho que ela devia estar viva até hoje, devia ter uns 150 anos. Veja só. Então é o seguinte. Não nascemos prontos. Temos que aprender. Tem uma molinha dentro da gente chamada desejo, que nos impulsiona, nos mobiliza. E aí a gente se depara com decisões, com escolhas. Aí chega um momento da gente entrar no campo das decisões em que a gente divide com o outro e com os outros. Agora eu estou falando especificamente da escola. Poderia ser a família, como também poderia ser o médico, viu? Você vai diante do médico, ele vai tomar algumas decisões, olha só, por você. Vai tomar decisões no seu lugar. Se você descuidar, ele vai fazer o que o médico falou para mim uma vez, quando eu dizia que eu estava com umas dores, não sabia o que era, o exame não mostrava nada, ele falava assim, olha, só se a gente abrir você para ver o que é. Eu falei, tá aqui para você, que conversa louca é essa? Tá pensando o quê, cara, que eu sou um laboratório agora? Não, sem essa. Olha onde a gente vai chegar nesse ponto da nossa conversa. Se nós fizermos uma coisa que eu vou chamar aqui, guarda bem isso, de balanço dos saberes. O balanço dos saberes é uma estratégia que serve para você e pode servir na sua profissão de educador, viu? E de educadora. Inclusive de filhos. O balanço dos saberes é para pegar uma pergunta que eu fiz lá na primeira aula. Você sabe o que você sabe? E aí eu fiz uma outra. Você sabe o que você não sabe? E fechei com uma terceira para arrematar as duas. Como você aprendeu o que você sabe? Isso é tão importante. Agora eu estou falando com educadores, viu? E como educador. É tão importante. Eu brincava naquela aula, dizia, gente, se a gente encontrar a resposta para essas 3 perguntas em relação aos nossos alunos, a gente vai ficar rico. É a pergunta do show do milhão. O que você sabe, fulano? Pensando no aluno. O que você não sabe? E terceira, como é que você aprendeu o que você sabe? Camarada, se você descobre isso,
em relação àquele aluno que está sentado na sua frente. Você andou mais da metade do caminho para conseguir ensinar alguma coisa para ele. Mas essas 3 perguntas, hoje eu estou chamando aqui de balanço do saber. O que é o balanço do saber? É que você vai fazer uma espécie de inventário, balanço nesse sentido, uma espécie de inventário. O que você sabe, o que você não sabe, como você aprendeu o que sabe. Mas isso poderia fazer, talvez eu devesse dizer a palavra deveria, mas eu não vou chegar a esse ponto. Poderia fazer o diretor da escola, viu? Se tem algum aqui, ou se você está lembrando de algum agora, pergunta para ele, você nasceu diretor de escola? Eu sei a resposta, e vocês sabem também. Ele não nasceu diretor de escola. Ah, ele fez um curso para ser diretor da escola. Conta para mim aonde foi. Conta para mim a escola. Eu sei a escola que ele fez. Chama Chão da Escola. Chama Escola Real. Aquela que ele vai todo dia. E um dia ele apareceu lá como diretor. Não fazia ideia nem por onde começar. Essa pergunta do balanço do saber, o que você sabe, o que você não sabe, como você aprendeu o que você sabe, poderia e talvez deveria ser feita pelo coordenador pedagógico, pelos professores, para e pelas crianças. Elas se fazerem, e os adultos fazerem para elas também. Como é que o que você sabe? O que você não sabe? E como é que se aprende? Ou aprendeu o que você sabe? O que a gente faz com as perguntas? Primeiro, a gente tem que fazer essa pergunta com o desejo de encontrar respostas, e boas, hein? Não qualquer resposta. Olha a ideia do governo de si, hein? Vamos fazer um parêntese aqui? Você sabe a única pessoa do mundo que você não consegue enganar plenamente? Você sabe, né? Chama-se eu mesmo. Então é o seguinte. Quando você fizer essa pergunta para si, dentro da escola, podia ser uma pergunta, ou um conjuntinho de perguntas, ou uma estratégia chamada balanço do saber, feita num HTPC lá na escola. Para que serve isso, Flávio? Serve para o seguinte. Essa pergunta é feita com toda sinceridade e honestidade do mundo, com o desejo de saber a resposta, ou as respostas, fazer um registro por escrito ou gravado dessa conversa, né? Serve para construir umas constelações de saberes. O que são constelações de saberes? É o resultado do inventário, do balanço do saber. A gente faz uma lista dos saberes que surgiram na conversa. E essa conversa feita entre pessoas que trabalham na escola não precisa ser só o diretor, o professor, o coordenador pedagógico. Tem mais gente que trabalha lá, viu? Tem mais educadores lá dentro da escola. De quem está falando? Estou falando da merendeira, da faxineira, do porteiro, do zelador. Eles são gente, são seres humanos, aprendem e ensinam também junto com a gente, as crianças. Presta atenção no trabalho da merendeira na hora da merenda, ou antes até. Para olhar um pouco como é que é, quantos saberes ela tem que ter. Pois é. Criar constelações dos saberes é pensar as figuras do aprender. O que são figuras do aprender? Eu tratei disso numa outra aula e vou retomar aqui. Figuras do aprender são o seguinte.
São 3 ou 4 coisas importantes que vão ajudar a gente a entender as constelações. Porque aí eu levantei um conjunto, né? Pensa olhando no céu. Você olha lá, tem as Três Marias, tem o Cruzeiro do Sul, tem Órion, tem não sei outras, os nomes das constelações e tal. O que são as constelações? Conjunto das estrelas que brilham, né? Que chegou para nós, esses nomes e tal e tal. E vamos fazer um parênteses aqui. Haja criatividade desses gregos antigos, hein? Fala sério, olhar para o céu e enxergar um touro desenhado com as estrelas. Pensa nos caras criativos, hein? Mas vamos voltar aqui. As constelações dos saberes é mais ou menos assim, ó. Você faz o balanço, depois eu vou agora fazer uma metáfora. É como se você deitasse, né, de barriga para cima, numa noite estrelada, e começasse a enxergar os desenhos. Ou então, aquela brincadeira quando a gente fazia quando era criança, deitava no chão mesmo, né, para desespero das nossas mães, porque ia sujar a roupa, e ficava conversando sobre quais imagens a gente via nas nuvens. Não é? Olha só, a constelação dos saberes é para isso. É para deitar de barriga para cima lá na escola, no coletivo, de preferência, e pensar o conjunto das coisas que sabemos sobre a educação, sobre a escola, sobre o direito à educação, sobre o que é uma criança, sobre o que é aprender, sobre o que é importante, sobre o que é currículo, e por aí vai. Mas para que isso? Olha só. Para pensar pelo menos 3 domínios. Primeiro, dominar um objeto teórico, essa primeira figura do aprender. O que é um objeto teórico? É um conceito. Nossa, agora tem até um gato assistindo a aula lá, da Adriana. Olha que legal. Gostei do gato. Olha só. Dominar um conceito, gente, precisa ter paciência, viu? A mesma paciência que você teve quando você foi aprender a cozinhar um feijão. A mesma paciência que você teve quando você foi ensinar para uma criança o alfabeto. A mesma paciência que você teve quando você foi ensinar a fórmula de Bhaskara. Gente, a matemática é a minha tortura, viu? Você já deve ter percebido. Olha só. Dominar um saber teórico é dominar um conceito e saber de onde ele vem. Então, se eu falo, por exemplo, lá na escola, olha, esse menino, vamos falar entre nós professores, eu acho que aquele professor lá, ele tem um ego muito inflado, né? Tem um ego muito inchado. Do que você está falando? Do ego dele. Mas que tal de ego? O que é isso? Ego é um conceito. Veio de algum lugar. Veio de uma teoria, da teoria da psicanálise. De uma das propostas do Freud. Que ele falava do id, esse eu interior, do ego e do superego, que é o outro, que é a sociedade e tal. Quando a gente usa ego com tanta facilidade, não sei se você já se perguntou, você já notou que a maioria das pessoas escreve ego com E maiúsculo e não sabe por quê? É por uma coisa simples. No alemão, na língua alemã, todos os substantivos sempre são escritos com a primeira letra maiúscula. É por isso que a gente, ao traduzir do alemão para o português, a gente escreve com E maiúsculo, mas ninguém sabe que isso é lá no alemão. Se eu escrever ego com letra minúscula, na nossa língua é a mesma coisa. Mas olha só, o importante não é se a letra é maiúscula ou minúscula. Isso é só uma curiosidade da língua alemã. O importante é o seguinte:
Ego é um conceito. E esse conceito vem de uma teoria que diz que tem o id e que tem o superego. Então, se eu estou usando o ego, sabendo ou não, eu estou admitindo aspectos dessa teoria. Diz a Patrícia, olha, o aprendizado e o conhecimento adquirido nestas aulas simplesmente ultrapassa o âmbito pedagógico e profissional, pois atinge o âmbito pessoal de uma forma que transforma o nosso eu, proporcionando crescimento e uma evolução de valor inestimáveis. Sem palavras para agradecer a esta oportunidade única que vocês estão proporcionando. Gratidão é a palavra. Obrigado, Patrícia, mas é melhor botar as barbas de molho, filho. Eu trago tanta minhoca e tanta pulga para ficar atrás da orelha que você vai ficar pensando se realmente valeu a pena. Mas vamos lá. Vamos em frente. Mas eu agradeço o seu elogio. Olha só. Pensar as constelações dos saberes e dentro delas as 3 figuras do aprender. A primeira é aprender conceitos. Quando você voltar para a escola amanhã, só não fala que fui eu, tá? Senão é capaz de eu acabar jurado de morte em 5 municípios diferentes. Pergunta para o seu colega assim, que dá aula de geografia. Vou pegar minha área, vai. Sou formado em geografia. Pergunta para ele assim, o que é um rio? Se ele te responder e na resposta tiver a palavra rio, ele não sabe responder. Aprendi isso na filosofia. Rio é um rio. Cara, para, você está dançando em cima do pé. Rio é um rio? Fala sério. O que é um rio? Fala aí. É conceito. Pega um outro professor de história. Fulano, diz aí, o que é uma revolução? Você ensina a Revolução Francesa, ensino, tal, falo dele. E o que é uma revolução? Porque ele já entra direto na Revolução Francesa, fala tudo e mais um pouco sobre ela, e um ou outro aluno fica olhando para aquela lousa, para aquele texto no livro didático, e fala assim, viu, mas o que é uma revolução? Hein? E aí ele dá uma prova. E aí o menino escreve lá alguma barbaridade, ou alguma barbaridade porque é diferente do que ele falou, e ele dá um errado, ou dá um meio certo. Eu já também fiz isso. Eu dava um certo, mas não estava tudo certo. Então eu cortava o certo, ficava meio. Depois eu dei a resposta de novo, eu punha mais um corte, tirava mais um pedacinho da nota. Gente, nós somos tudo meio maluco, nós professores. Onde já se viu um negócio desse? Pega em cada matéria. Pega um conceito. Fulano, o que é isso aí? Se ele souber responder rapidamente, eu imagino que ele sabe. Vamos considerar que ele sabe. Aí vem um segundo probleminha. Você sabe isso aí, né? Sei, já respondi rapidamente. Você sabe ensinar isso aí? Aí talvez ele pare para pensar alguns segundos. Ah, mas eu ensino isso há anos. Não foi isso que eu perguntei. Estou perguntando se você sabe ensinar isso aí. Sabe qual que quer dizer essa pergunta? Está fazendo sentido para os alunos? Agora tem uma terceira pergunta, que é pior do que as 2 primeiras. Pergunta para ele assim, você sabe ensinar? Você sabe ensinar isso aí para a criança? Eu acho que se ele engasgar nessa hora, é melhor você parar por aí. Tem mais perguntas, viu? Você sabe ensinar isso aí para uma criança que tem síndrome de Down? Você sabe ensinar isso aí para o Joãozinho lá da minha sala, que
todo mundo fala que ele não aprende, e que nessa abençoada teoria da relação com o saber, diz que o sujeito aprende a ser humano. Eu olho para o Joãozinho, ele parece humano, então ele aprende. Cara, então você precisa ensinar para ele. A Gleice colocou um desafio interessante aqui. Gleice, eu não estou acostumado a responder perguntas difíceis antes das 20h10, mas eu vou abrir uma exceção para você. Ela perguntou assim: conceito é uma verdade absoluta ou os conceitos sobre algo podem mudar? Genial, Gleice. Genial. O conceito é ligado a uma teoria. Não existe conceito por aí andando à solta, entendeu? É sempre ligado a uma teoria. E o que é uma teoria? Presta atenção. Teoria é uma boa aposta. Nada mais do que isso. Uns malucos lá da academia, da universidade, algum centro de pesquisa, estudar aquilo, até construir uma teoria. Levou muito tempo, inclusive, às vezes leva 100 anos para construir uma teoria. Às vezes mais. E aquela conclusão, aquela teoria que eles organizaram em torno de alguns conceitos, porque o conceito é a ferramenta da teoria, é a explicação que eles dão. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo aqui, todo mundo, inclusive eu, o Roberto, a Cecília, a Anaíde, a Priscila, o Mauro, todo mundo chegou nesse nível de ensino de hoje, chegou nessa formação, chegou a ser profissional da educação, professor, diretor, coordenador, sei lá o quê, ou outra função na escola, porque um dia ouviu falar de um tal de átomo. Eu não vou pedir para levantar a mão, para não constranger ninguém. Alguém aqui já viu um átomo? Não. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ninguém até hoje viu um átomo. Não existe nenhum microscópio no mundo capaz de fazer você enxergar um átomo. No entanto, você lembra das aulas de química e de física? Só um minuto que a minha esposa vai falar um tchauzinho. Gente, sem falar um tchauzinho para a esposa e de dar um beijinho de despedida, ela puxa o fio da tomada. Ninguém nunca viu um átomo, mas você teve aula de química ou de física. Alguém aqui, por acaso, viu o professor desenhando um átomo na lousa? Então, olha só que interessante. Tem um núcleo, tem as órbitas eletrônicas, né? A órbita onde os elétrons ficam girando em torno do átomo. Ana Cris Campos escreveu assim, uma palavrinha de 2 letras e um ponto de interrogação. Olha o atrevimento dessa moça. Fé. Ana, acompanha comigo que o pior está por vir, minha filha. Olha só. O professor que ensina isso aí também nunca viu o átomo, viu? Eu escutei uma explicação de uma pessoa da física. Ela disse assim, é a melhor explicação que a gente tem, é essa aí. Eu falei, nossa, gente, como assim? Eu achei que o átomo era daquele jeito. Ninguém nunca viu. E olha, presta atenção, para piorar a situação, ensinaram para a gente que tudo é feito de átomo. Está ouvindo eu bater? Estou batendo na minha mesa. Minha mesa é feita de átomo. No entanto, lá na física subatômica, eles disseram assim, eu ouvi essa explicação de um físico.
de uma física, de uma moça que fez física muito bem. E ela dizia assim, olha só, ninguém nunca viu um átomo. Se nós pegássemos o melhor microscópio do mundo e aumentássemos o tamanho do núcleo do átomo, a ponto dele ficar do tamanho de uma laranja, não existe esse microscópio. Mas se eu conseguisse aumentar o núcleo do átomo para que ele ficasse do tamanho de uma laranja, e pusesse essa laranja no centro do gramado do Maracanã, a primeira órbita de elétrons ao redor desse núcleo coincidiria com o anel superior do estádio do Maracanã. Você deve estar se perguntando assim, legal, e daí? Foi a pergunta que eu fiz. Ela disse assim, e daí é o seguinte, o que é que tem entre a laranja ali no meio do gramado e o primeiro anel superior do estádio, lá em cima? A resposta é terrível, gente. Nada. Falei, como assim? Ela repetiu. A maior parte do átomo, ele é feito de nada. Falei, bom, gente, vamos conversar de outra coisa, para com esse negócio de física, não está dando certo, não. Como assim? Eu bato aqui, ó. Como a matéria é feita de nada? Na física subatômica é. Mas por que então minha mão não atravessa a mesa aqui, ó? Tá doendo até a ponta do meu dedo, eu tô batendo aqui. A explicação que eles dão é a melhor do mundo, gente. Ela disse assim, é o seguinte, é mais ou menos assim, os elétrons percebem que você vai bater a mão e se juntam ali. Falei, para, meu, que coisa. Só me faltava essa agora, elétron espertinho. Eu falei, de onde vocês tiraram isso? Da melhor explicação de física sobre o átomo disponível no mundo hoje. Eu falava, nós estamos perdidos. Pensa o tamanho da encrenca. Voltando para a nossa aula. Olha o que está acontecendo, gente. Domínio de um saber teórico é o domínio do conceito. O átomo é um conceito. Lá na física subatômica é um conceito importante, inclusive. O rio é um conceito. A revolução é um conceito. Por aí vai. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou fazer de conta que eu não estou olhando para ninguém, tá? E você faz assim, faz aquela cara de paisagem, como diz a minha esposa. Ele não está falando comigo. Você, porventura, já ensinou um conceito que você não dominava algum dia? Olha de lado, disfarça. Eu já, viu? Eu já. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu acho que é mais ou menos assim, é ótimo, gente. A segunda figura do aprender, para a gente entender as constelações. Olha só, já dei aula de informática, uma linguagem que eu nunca tinha visto. Adorei, Edgar. Maravilha. Gente, isso aqui é curso para formar gente maluca. Não é possível escrever umas coisas dessas que vocês estão escrevendo aqui. De onde vocês estão tirando essas ideias? Só falta dizer que fui eu que trouxe. Olha só. Olha só. A segunda figura do aprender, a primeira é o domínio do conceito. A segunda, para aprender, é dominar uma atividade. Ainda que a atividade seja segurar um lápis ou uma caneta e movimentando ela sobre uma folha, e depois de terminar esse movimento, alguém olhar e falar, nossa, isso é uma letra. Conceito, atividade. Andar de bicicleta, cozinhar feijão, dar uma aula, dirigir uma escola, dirigir uma reunião pedagógica, elaborar um projeto político pedagógico, são atividades.
Então, dominar um conceito supõe também um outro saber, dominar a atividade. E tem uma terceira figura do aprender. São 3, pelo menos eu vou falar de 3, tem mais, mas eu vou falar dessas 3. Dominar as relações com o outro. Alguém nasceu já sabendo brigar? Não, a gente aprende a brigar. Como? Com o outro. Aprendeu a amar, aprendeu a sorrir, aprendeu a expressar um sentimento, aprendeu a ficar mudo, aprendeu a fazer mímica, aprendeu. Olha só. Aprendeu com o outro. Só que eu estou dividindo em 3 figuras do aprender, gente, mas não é para achar que elas andam separadas por aí. Olha, passou ali uma figura, conceito. Não, para. Elas andam todas juntinhas, abraçadas. É isso que é aprender. É dominar um conceito, uma atividade e uma relação. Inclusive aquela do primeiro texto do Falando com os Meus Botões. Uma relação de mim com os meus duplos. Que não é de duplo? É o seguinte, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro esse negócio. Você aqui que é mãe, ou você aqui que é pai. É professor, saiu para dar aula um dia. Deixou um filho de 3 anos com 39 graus e meio de febre e subindo. Deu um remedinho para ele. Mas está na hora de ir para a aula. Não tem jeito. Quando você chegou lá na escola, entrou na sala de aula, começou a dar aula, eu pergunto, quem que está falando mais alto? É o pai ou é o professor? Entende o que eu estou chamando de duplo? O professor fala assim para o pai, cala a boca, fica quieto, rapaz, eu estou dando aula. O pai vem e fala para o professor dentro dele, fulano, e se a febre subiu? E se ele começar a convulsionar lá em casa? E fica essa briga. São os duplos. É esse o tal do duplo. Isso se dá em várias situações, eu poderia dizer. Isso que eu trouxe até aqui, constelações, saberes e as 3 figuras do aprender. Olha, o saber objeto, o saber conceitos. O saber dominar uma atividade ou uma ferramenta, como um lápis ou uma bicicleta. E o saber relacionar-se, as 3 coisas juntas, me permitem compreender, se eu fizer isso na escola, aquilo que eu chamei de constelação dos saberes. O conjunto das estrelas que brilham no céu dessa escola ou dessa reunião pedagógica. Ah, isso aqui nós sabemos. Olha lá, a Cecília já falou, não vou deixar em casa não. Vai para a escola hoje a mãe e a professora, né, Cecília? E de quebra vai a filha também. E se eu sair correndo, gente, vocês estão sabendo, ela está aumentando a febre. É isso aí. Olha só, pensar na constelação dos saberes é uma boa forma de tentar responder aquelas 3 perguntas. O que nós sabemos? Nós sabemos o que sabemos? Nós sabemos o que nós não sabemos e precisamos aprender? E como a gente aprende? O balanço do saber é uma estratégia de construir constelações dentro da escola e dentro da sala de aula, viu? Isso também dá para usar na sala de aula. Você vai descobrir coisas que você nunca imaginou na vida. Talvez. Uma delas é a seguinte: algumas coisas que ensinamos fazem sentido, outras não. Aquilo que não faz sentido, diz o professor Charlot,
não se torna saber. Simples assim. Então tem uma coisa que ele chama, que eu acho muito legal, que ele chama de equação pedagógica. E vamos nós para a matemática de novo. Ele diz, a equação pedagógica é assim, olha, presta atenção. Eu vou até escrever aqui no chat, que é legal. É assim, ó. Desejo mais sentido igual saber. E escrevi a palavra de sentido errado lá, gente. Ó, corrija aí. Não vai copiar errado, pelo amor de Deus. Desejo mais sentido é igual saber. Ele chama isso de equação pedagógica. Me parece pouco levado em conta dentro da escola. Dentro da universidade também, viu? Inclusive pelos professores. Ou tudo que você viu na faculdade fazia sentido para você? Você nunca ouviu falar, ou nunca falou, eu já ouvi várias vezes, fico pensando nisso. Termino o semestre, as minhas disciplinas são semestrais. E de vez em quando o aluno fala assim, você pergunta, então, vamos fazer uma avaliação, tal, o que você aprendeu? Ele olha e fala, ixi, acho que eu não aprendi nada. Gente, como dizia minha avó, dá até um frio na espinha quando ele fala isso. Como assim? Muita coisa não fez sentido. Sabe o que a gente faz na escola? Em vez de fazer boas constelações de saberes, inclusive para identificar as constelações dos nossos não saberes também, para a gente aprender aquilo que a gente não sabe. Se a gente não perguntar o que eu não sei, eu não vou saber. Nem o que eu não sei. Nem que eu não sei aquilo que eu não sei. Bom, vamos deixar assim. Muitos aqui já ouviram falar em dialogia. Alguns estudaram isso no Paulo Freire. Legal, viu? Cara bacana esse tal do Paulo Freire. Hein? Como também era bem bacana um outro sujeito que falou algo parecido, não era daqui, era do outro lado do mundo. Um sujeito chamado Bakhtin. Mikhailovich Bakhtin. Que também tratou da dialogia. Vamos pegar a palavra dialogia e vamos dividir em duas partes. Di, que é um prefixo grego que indica separação. Por isso, divisão quer dizer quando eu vejo duas coisas. Então, di é um prefixo de divisão, de separação. O a é um componente de conexão, e o logos da dialogia, o logos é a razão de ser de alguma coisa. Então, é a razão de ser de algo que pode ter duas visões sobre ele. O que é diálogo? Quando duas razões são expostas, uma diante da outra, por dois sujeitos, eventualmente, onde um tenta ensinar alguma coisa para o outro. Dialogia significa que há duas razões. Então, eu vou soltar uma pequena bomba aqui agora, que é daquelas para doer o estômago. Não faz sentido, nesta perspectiva teórica, falar em ensino-aprendizagem. Sabe por quê? Quem ensina também aprende, você já sabe disso, né? Mas a gente fala de relação ensino-aprendizagem até hoje. Do que nós estamos falando?
diálogo, se não houver diálogo, se não houver dialogia, diálogo e dialogia não são exatamente a mesma coisa, mas vamos deixar desse tamanho por enquanto. Se não houver diálogo entre dois saberes, não há possibilidade de produção de sentido. Dorme com um barulho desse. Então, se ao tentar ensinar algo para alguém, seja o meu aluno, a minha esposa, o meu esposo, meu filho, meu colega de trabalho, a criança, o jovem, o adulto lá na EJA, se não for levado em consideração que há duas razões sobre aquilo que nós vamos tratar, a minha e a dele, e a minha, professor, não é melhor do que a dele, e nem a dele é melhor do que a minha, não há diálogo. Sem diálogo, muito provavelmente não se vai produzir sentido. Sem produzir sentido, não há saber. Sem produzir saber, não se internaliza conhecimento. Você percebe o tamanho da encrenca? A mesma coisa, eu tenho que pensar, então, em termos de diálogo, de duas razões, uma diante da outra, a minha e a do outro, não importa quem é esse outro. O fato de que na minha cabeça vivem alguns duplos. Lembra da experiência do pai e do professor lá brigando e tal? Aquele exemplo que eu dei? Eu sou pai, mas eu também sou filho. A dona Sebastiana é minha mãe, está com 90 anos. É a minha velhinha de estimação. Então, eu sou filho, eu sou pai, eu sou professor, eu sou marido, eu sou isso. São os meus duplos, né? Que habitam dentro de mim. O outro que está na minha frente também. Ele também vive os seus duplos. Pois é. Então, quando a gente se propõe a pensar o diálogo, duas razões, a minha razão e a dele, eu preciso levar uma outra coisa em consideração, um outro conceito, também trazido e trabalhado pelo Bakhtin. É o conceito de polifonia. O que é a polifonia? Não só tem duplos dentro de cada um de nós, mas eles falam, viu? Tem uma multiplicidade de vozes que falam na minha voz. Portanto, tem uma multiplicidade de saberes que falam no meu saber. Para piorar essa situação, eu vou trazer um terceiro. É conceito, tem a dialogia, tem a polifonia e tem a imiscibilidade. Eu vou escrever. Nós temos uma maneira de pensar, de organizar o pensamento que é imiscível. O que quer dizer isso? Que as vozes não se misturam na minha cabeça. Não há mistura de vozes. Elas permanecem com as suas identidades lá dentro, diz o Bakhtin. Então é isso que vai dizer que existem não só um eu que habita dentro de mim, existem vários. Esses duplos. E eles são todos imiscíveis. Eu não posso misturá-los, eu não consigo misturá-los. O que isso traz para nós, esses três conceitos? A dialogia, a polifonia e a imiscibilidade do pensamento. Traz a riqueza das constelações dos saberes.
todo mundo sabe alguma coisa. E todo mundo não sabe um montão de coisas. Ponto número 1. Se nós perguntamos o que as pessoas sabem e fazemos um inventário, colocamos na lousa, gravamos, colocamos num data show, num PowerPoint, sei lá, a gente vai ficar sabendo o que as pessoas sabem. Se a gente fizer uma tabelinha, de um lado põe o que as pessoas sabem, dentro daquela escola, daquela sala de aula, e do outro lado a gente põe o que a gente não sabe. Embaixo, a gente pergunta, como é que eu faço para saber o que eu não sei? Ou seja, como é que eu faço para passar isso que está aqui na coluna de cá, que é do não saber, para a coluna de cá, que é a do saber. Tem gente pensando assim, Roberto, onde esse cara vai chegar? Bom, enquanto eu penso uma boa resposta, eu vou ler o que disse a Adriana. Que é bom. Se 2 homens vêm andando por uma estrada, cada um com um pão na mão, e, ao se encontrarem, trocarem os pães, cada um vai embora com um pão. Se 2 homens vêm andando por uma estrada, cada um com uma ideia na mão, na cabeça. E, ao se encontrarem, trocarem as ideias, cada um vai embora com 2. Um provérbio chinês. Legal, viu? Se eu jogar essas ideias e esse provérbio chinês e produzir constelações dentro da escola, eu vou descobrir o que é que a gente sabe aqui dentro dessa escola, o que é que a gente não sabe e precisa saber. Esses conceitos que eu estou trabalhando aqui, dialogia, polifonia e miscibilidade, são ferramentas, gente, teóricas, para a gente pensar. Para a gente pensar diferente. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém pode ensinar o outro a pensar, viu? Ele nasce pensando. Deficientes mentais profundos, aqueles que têm uma síndrome de problemas mentais, pensam. A gente pode não entender como eles pensam, mas a gente não pode dizer que eles não pensam. Eles pensam. Na escola e na educação, nós estamos todos num barco grande, hein? Tem o capitão, tem os marinheiros, uns mais graduados, outros menos. Tem tripulantes, operadores de máquinas, cozinheiros e tal. E mais um tanto de gente que trabalha que a gente não sabe nem quem é. Depois vem os viajantes. Pensa na escola como um barco. Aqueles que confiam não apenas no capitão, mas em todos os que trabalham naquele barco. Quando o navio parte do cais, os parentes das pessoas que estão viajando, que ficaram lá no cais, com os olhos meio cheios de lágrimas, abanando a mão, eles estão vivendo, aqueles parentes que ficaram lá no cais, um misto de alegria e de apreensão, pois desejam que a viagem seja boa e que todos cheguem sãos e salvos no destino. Não se espera que cheguem alguns bem, mas que cheguem todos bem. Na escola devia ser assim também. Imagine os pais acenando no cais. O cais é o portão da escola. Nem se cogita a ideia de que alguns pais, lá no cais, de que algumas das crianças, poderiam não chegar ao destino. Se alguém lá no cais falar para o outro assim, viu, eu ouvi falar que esse navio parece que está com um problema. Um sujeito que tem um filho, uma nora, um neto, e o barco está começando a se afastar, é capaz dele pular na água, correr atrás do barco, correr entre aspas. Não, eu vou tirar ele de lá, tá doido?
Mas vamos voltar para o barco escola. E se algum pai for contatado por alguém da escola para lhe dizer assim, olha, o seu filho está em vias de ficar pelo caminho. Certamente esse pai faria como o parente lá no cais, pulava na água para socorrer o filho. Não, eu vou tirar ele desse barco. Eu estou usando uma metáfora, você sabe disso, né? Na relação com o saber, gente, e eu estou caminhando para o finalzinho, até para dar um tempo da gente conversar, abrir, fazer perguntas, olhar para o relógio, sei lá. Na relação com o saber, que é essa teoria que sustenta esta disciplina e este curso, a teoria diz que é a relação com o saber, que a gente não tem relação com o saber, que a gente é a própria relação com o saber. Porque é a relação com o mundo que rodeia a gente. Esse mundo onde tem muita informação disponível. Inclusive informação de quem eu sou. Tem muita informação. Tem alguns saberes. E tem pouco conhecimento. Eu tenho uma pergunta para te fazer a essa altura do campeonato. E já vou avisar. É uma pergunta daquelas que é possível que ela te dê dor de cabeça depois. Que escola você trabalha? Na escola da informação? Na escola dos saberes? Ou na escola do conhecimento? Se eu tivesse perguntado, em vez de em que escola você trabalha, que escola que te formou, que foi a mesma que me formou, nós já sabemos a resposta. A escola que nos formou é a escola da informação. E não é uma crítica aos professores que eu tive. Não, gente, para. Não se pode criticar o passado. Para. Isso é anacronismo. Criticar o passado é uma coisa esquisita. Eles fizeram o melhor que eles puderam por nós. Né? Estamos aqui, graças a eles, inclusive. Pois é. Mas o mundo mudou, viu? Os alunos mudaram. Esses tempos atrás me falaram, eu não ouvi a palestra do Cortella, mas que ele falou essa frase na palestra. Nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Ai, Jesus amado, estou achando que esse negócio não vai dar certo. Não é não? Gente, nós tivemos essa escola. Agradeço a todos os professores que eu tive na vida. Alguns eu fui procurar para agradecer pessoalmente. Me lembro até um dia, quem daqui é de Santa Bárbara vai saber. Em Santa Bárbara tinha, não sei se tem ainda hoje, uma padaria que a gente chamava Padaria do Gordo. Era bem na esquina da Igreja Matriz. Passados uns anos, já faz algum tempo isso, mas eu tinha... Logo depois que eu terminei o doutorado, eu fui para lá fazer alguma coisa. Eu não moro em Santa Bárbara, eu sou de lá, mas eu não moro lá. Eu fui lá, entrei nessa padaria do Gordo. Quando eu fui para a fila do caixa, eu prestei atenção, umas 2 pessoas na minha frente, uma pequena fila, umas 2 pessoas na minha frente, a pessoa virou para trás, eu parei para olhar para ela assim. Sabe quando você abre aqueles 2 olhos de boi assim, fica olhando para a pessoa? Ela ficou meio desconcertada, virou para lá, virou para cá de novo, eu estava olhando ainda, sorrindo. Ela com aquele óculos desse tamanho na cara.
virou para mim e falou assim, você foi meu aluno, né? Eu, com uma gotinha escorrendo pelos olhos, falei, dona Terezinha, com muito orgulho fui teu aluno. Com muito orgulho. Ela foi professora de português. Falei para ela, eu acabo de terminar o doutorado, mas eu devo à senhora muito do que eu sei hoje. Foi uma alegria te encontrar. Ela falou, obrigado pelo elogio, e foi embora. Pagou e foi embora. Quando que vai nascer a escola que faz sentido? A dona Terezinha não conhecia essa conversa dos saberes, da relação com o saber, ela não sabia disso não. Não sei se ela está viva. Mas uma coisa eu sei. Ela virou no avesso para a gente aprender. Ela fez o que pôde e o que não pôde. Foi aprender o que ela não sabia para ensinar para a gente. Certamente. Então, essa escola do saber, não é que ela é exatamente nova. Eu acho que ela sempre rondou as nossas aulas, as nossas reuniões de HTPC, as nossas reuniões de paz. Ela sempre meio que andou pela sombra ali, sabe? Mas eu acho que está na hora de fazer essa pergunta. Será que não está na hora da gente pensar que escola que eu trabalho? Eu tenho me perguntado, que universidade que você trabalha, cara pálida? É a universidade da informação? A universidade do saber ou a universidade do conhecimento? Gente, eu vou parar aqui. Falei demais. Preciso tomar uma água. Nós temos aí mais uns minutos antes de dar 9 horas. O combinado é 9 horas, né, Roberto? Então nós vamos cumprir o combinado. Eu coloquei a lista de novo ali no chat, tá bom? Quem não preencheu, por favor. Tem explicação para quem chegou depois não sabe sobre o que é a lista de presença, tá? Olha lá. E o Roberto pôs um aviso junto com a lista. Não é para se preocupar que a lista não é para computar quantitativamente a presença, a frequência ou a nota. É um instrumento de acompanhamento estatístico da participação da aula. E de vez em quando eu pego no pé do Roberto, quantas pessoas participaram? Ele tem tudo anotado. Aí eu jogo o problema para o Aldo, né, professor? Aí o Aldo passa final de semana fazendo, coitado. Fazendo as estatísticas. Gente, eu não troco o Aldo, o Roberto, a Fabrina, o povo que trabalha com a gente nesse curso por ninguém, gente. O pessoal dedicado e não ganha um centavo a mais por causa disso, gente. Vocês não têm noção dessa equipe que trabalha comigo. Ou gente dedicada. A gente ganha, né, professor? A gente ganha a satisfação deles. Só viu o que a gente recebe de elogio das pessoas, quando a gente vê artigos científicos, que agora no curso 2, só para vocês saberem, no curso 2 já temos vários artigos aprovados, inclusive a Adriana aqui foi uma das primeiras, né? Artigos aprovados de TCC, isso é uma grande alegria para todos nós, né? Ô, professor, só falar uma coisinha que eu até coloquei ali no chat, só fala da questão da polifonia. A polifonia é um termo da música, né? Então, a música barroca, a música de Bach. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho, entender um pouquinho do que o professor falou, a partir de um outro conceito, que é porque hoje em dia o que a gente tem são músicas harmônicas, né? Que são todos os sons tocados ao mesmo tempo. A polifonia, nós temos como se fossem várias melodias tocadas simultaneamente, né? Por instrumentos diferentes. Então, nós temos a noção clara de que são várias vozes. Claro que a gente ouve todas elas simultaneamente, mas elas não se misturam, tá? Então, quem quiser, tem vários compositores, tem várias histórias, mas eu vou falar do Bach, que foi um dos grandes autores, né? Johann Sebastian Bach. Vocês vão compreender bastante
o que é essa questão que o Bakhtin falava da polifonia de vozes, né? Que é um pouco de pleonasmo, né, professor? Polifonia já é, né? Várias vozes, né? Mas como é uma coisa bem musical, né? Ele está querendo diferenciar mesmo, né? A forma como ele fala. Só para fazer um complemento e abrir para vocês comentarem também, né? Gente, vale tudo agora. Abrir o microfone, escrever no chat, pombo correio, sinal de fumaça, qualquer negócio. A Daniela levantou a mão. Pode falar, Daniela. Professor, quando o senhor falou da professora, né, que encontrou na padaria, eu me recordei de uma professora do primeiro ano. Eu tive o privilégio de dar aula com ela na mesma escola em que eu estudei. E os comentários dela na sala dos professores era assim: nossa, a minha aluninha do primeiro ano aqui comigo dando aula, toda orgulhosa de ver a aluninha dela do primeiro ano junto com ela na sala dos professores. E chovia elogios para a aluninha do primeiro ano, né? Eu, como professora que estava começando, era a minha primeira substituição que eu pegava, nossa, para mim foi uma maravilha, né? Estar junto dela, que me ensinou muito, né? Já no início da escola, né? No primeiro aninho. A criança está lá na sala dos professores junto com a professora dela. Então, os elogios dela, da aluninha, ela não falava o meu nome, ela falava assim, a minha aluninha do primeiro ano. Não tem preço isso, né, Daniela? Não. Para ela era muito bom estar ali sentada com a aluninha dela do primeiro ano. Olha só. Assim, muitos, né, trabalham nas escolas que estudaram, né? Muitas vezes eu já escutei histórias semelhantes. E são histórias sempre muito bonitas, de aprendizado com o outro, né? De exemplos a serem seguidos, muito legal. Bacana, Daniela. Obrigado por você compartilhar com a gente. E eu, ano passado, passei por isso, viu, professor? Um professor de educação física foi dar aula na escola onde eu leciono esse ano, foi meu aluninho de creche. Olha aí. E ele falava para todas as crianças, olha, a professora Dani foi minha professora também. Olha só. Ô, Daniela, você me fez lembrar, já vou passar para você, Jaqueline. Uma vez eu estava dando aula num curso de pós-graduação, eu fui começar a aula, uma moça levantou, professor, você deu aula para minha avó, né? Eu falei, para, gente. Não, eu comecei a dar aula com 5 anos de idade, que está tentando falar a minha idade, que coisa. Mas é uma brincadeira que ela é bem legítima, né? Você teve a professora sua e agora tem o seu aluno. Isso é legal. Vamos ouvir a Jaqueline, gente. Fala aí, Jaque. Aproveitando a fala da Daniela, eu vivi o processo inverso. Estou vivendo, né? Uma aluna minha, 2 alunas, a minha origem aqui em Hortolândia, eu sou professora de educação física. Certo. Então, hoje nós temos uma coordenadora pedagógica. Ai, travou a menina. Jaqueline, nós não estamos te ouvindo, travou. Oh, meu Deus do céu. Que hora para travar? Jaqueline, se você estiver me ouvindo... Caiu, desculpa. Caiu. Não, volta e fala então, termina o seu assunto, por favor. Então, e daí essa coordenadora foi a minha aluna de educação física quando eu entrei aqui em Hortolândia. Uhum. Então, assim, todas as vezes que eu a vejo, a sensação, assim, de que ela, como se ela fosse minha filha, é um orgulho inexplicável, uma coisa... Essa foi e é uma coordenadora maravilhosa. E essa é uma experiência, e uma outra experiência que eu fui tirar sangue, e quem que foi tirar sangue? Ela também, uma ex-aluna. Eu falei, meu Deus do céu, agora que eu vou ver se eu fui boazinha ou não, né? Ixi, essa minha ex-aluna com uma agulha na mão, hein, Jaque? E essa aluna ainda foi de um outro espaço, que não era uma escola mesmo institucional, mas era um outro espaço, e que, a princípio, iam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Então, era uma situação diferente, né? Então, a satisfação de vê-la com aquele jaleco, tirando sangue, aquela determinação dela, também foi são duas experiências, assim, são dois presentes para mim, É uma alegria que para é minha vida, indescritível, né? para minha vida. Maravilha. Então, nossa, escutando a Dani me fez lembrar muito esse processo. Maravilha. Obrigado, Jaqueline. Sidney, é a sua vez, meu filho. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Bem, alto e claro. Tá. Boa noite a todos. Agradeço pelas aulas que a gente vem acompanhando. Mas, voltando sobre a pauta de hoje, o que foi discutido, o senhor falou sobre o diálogo, falou sobre a escuta, sobre as várias vozes, foi citado o bar, que eu sou, assim, é um dos músicos que eu mais amo, né? Ouço muito Toccata e Fuga, tá no meu Spotify, eu ouço muito Toccata e Fuga, enfim. Mas quando o senhor fala do diálogo da escuta, uma das razões que eu estou fazendo esse curso é que eu consegui visualizar que ia chegar nesse ponto do diálogo, que é a falta que eu sinto na observação dentro do processo de educação hoje. Nós estamos aí com os nossos currículos, com os nossos livros didáticos, com a nossa relação emotiva até com os alunos, e a gente não está tendo esse tempo de diálogo. Quando eu falo diálogo, eu vou um pouquinho mais além, de escutar esses alunos. É um processo de escutar esses alunos, né? Então, o que eu vou ensinar para esse aluno? Eu sei o que eu vou ensinar, e eu fico pensando, até mesmo na minha prática enquanto professor, o que esse aluno, que eu chamo de criança de pouca idade, o professor doutor Sidney Aguilar, da Unicamp, ele chama o ser humano de pouca idade. Ser humano de pouca idade. É muito linda essa expressão, estou adotando aí, mas a referência a ele. Então, esse ser humano de pouca idade que chega num ambiente escolar, que é um ambiente fechado, já com estrutura, já com com os seus projetos já ali pré-estabelecidos, e o ser humano de pouca idade, ele entra para poder se encaixar em toda aquela estrutura. Né? Aí eu chamo de equívoco, nem vou falar erro, tá? Mas no meu pensamento eu chamo o equívoco que nós da educação, nós cometemos, que nós acabamos por abafar ou até eliminar talentos que há dentro dessa escola, prontos para falar para a gente o que eles sabem, e a gente não escuta. Então, esse diálogo não é eu falar, eu, enquanto professor, ensinar o aluno. Aí eu vou para Paulo Freire. Acho que eu tenho mais o que aprender com o ser humano de pouca idade do que ensinar para ele. Nós estamos em outro tempo. É contemporâneo, né? Eu acredito que hoje a estrutura da escola, posso estar errado, eu quero até estar errado, não é? Mas a estrutura que nós temos hoje de escola, de currículo, está atrasado há 20, 30 anos. Está lá atrás. E esses seres humanos, eles estão à nossa frente. E a gente quer enfiar a goela abaixo neles, conceitos que estão lá 30 anos atrás. E se a gente não tiver esse processo de escuta, né, que foi o tema de hoje, do diálogo, de ouvir as vozes, e as vozes, quando o senhor falou, eu pensei naqueles 30 seres dentro da sala de aula, 30 vozes na sala de aula. Se eu não tiver a sensibilidade de ouvir cada voz, a gente vai estar fadado à repetição de não vou dizer um fracasso, mas uma repetição de uma continuidade que não está dando certo. Eu quero estar errado, professor, quero estar errado, né? Mas acho que no decorrer das aulas, com as leituras, com o depoimento dos colegas aqui, até mesmo com os apontamentos do senhor, do Roberto, eu posso chegar num ponto que me clareia um pouco. Mas eu falo isso de uma forma muito positiva, tá? Muito positiva, porque eu tô deslumbrando um espaço que a gente ainda tem para poder cultivar. Nós temos muita terra para poder cultivar. Obrigado, desculpa a extensão da fala.
Imagina, Sidney, bacana, cara, uma reflexão muito, muito madura da sua parte. Acho que isso só vem acrescentar e abrilhantar o nosso pensamento. Eu acho que é por aí, cara. Se a gente conseguir, ao longo desse curso, olhar diferente para a escola, para a criança, para os saberes, enfim, já estou me sentindo satisfeito. Eu vou passar para a Cecília, a gente tem ainda 5 minutinhos. Obrigado, Sidney. Grande abraço, filho. Então, realmente, voltando ao assunto da escuta, este ano, né, trabalhando sobre o Dia dos Pais, um aluno meu se recusou a fazer o cartão para o pai dele. Uhum. Eu falei, faça, Kaique, faça. Ele falou, professor, eu não quero fazer. Meu pai feriu o coração da minha mãe e foi embora. Eu não tenho pai. Aí eu falei, pai, você tem. Ele foi embora, mas você tem o pai. Aí ele falou, professor, eu não quero fazer. Aí eu falei assim, então faça e dá para a mamãe. Ele falou, mas ela é minha mãe, ela não é meu pai. Aí eu parei, pensei, falei, gente, eu tenho que entender essa criança. E uma frase que eu peguei para mim, pro resto da minha vida, se eu não te escuto, eu não te ouço. Não, se eu não te escuto, eu não te entendo. Eu entendi a criança naquele momento. É verdade. Eu diria para você, coisas dessa natureza, se a gente não escuta e até não se coloca um pouco no lugar da pessoa, a gente não consegue nem saber o que dizer para a pessoa, não é? Sim, eu entendi. E é preciso aprender o que dizer nessa hora. Né? Então, eu insistindo com ele para entregar para a mãe, ele falou, mas ela não é meu pai, ela é minha mãe. Eu vou falar o quê para a criança? Aí, neste momento, eu respeitei a criança. Falei, então, você não quer fazer, não faça. Por que insistir? Por quê? Para que vai servir, né? Tá certo. Então, acho que tem um bom diálogo esse aí, sabe? Eu fiquei pensando, né? Mas é muito do momento, da situação. A gente, às vezes, não fala mais nada. Fala, tá bom, não faz. Ou então a gente segue conversando outras possibilidades, né? Mas é muito do momento, né? E depois deste momento, eu passei a ver meu aluno com outro olhar. Hoje, ele chora. Antes ele chorava sempre, eu não entendia. Agora eu já entendo. Ele começa a chorar, eu sento perto dele, eu converso, eu sinto que ele sente a falta do pai que foi embora, mas ele sente a dor da mãe por o pai ter ferido o coração dela. Pois é. E se isso for levado em conta, e se ele perceber que isso é uma questão importante na vida dele para você, você já tem um certo caminho andado com ele, né? E como tenho? Ele vai prestar mais atenção, ele vai prestar mais... Possivelmente, né? A gente não tem aqui uma certeza, mas certamente ele vai pensar alguns momentos. Aqui nessa aula, pelo menos da professora Cecília, tem alguém que se interessa pela situação e pela minha dor, pelo meu sofrimento, pela minha necessidade, seja lá o que for. Né? Não é só uma questão de sensibilidade, Cecília. É uma questão de saber. Saber quem o outro é naquele momento. Não é? Maravilha. Obrigado, Cília, por compartilhar isso aí também. São essas experiências que vão ensinando a gente. São tantas, professor, no decorrer desses anos. Teve umas que eu citei até na minha autobiografia. Eu citei algumas que passaram, mas são tantas. Eu imagino. A escola é isso, né? É engraçado. Eu tenho a impressão que a escola é esse organismo vivo, né? Sempre vivo, mas que a gente, às vezes, fica preso ao passado, né? Eu estou me perguntando por quê. Enfim. Gente, nós temos 1 minuto, mas, na verdade, 1 minuto para todo mundo que puder, abre a sua câmera, dá um tchau, fala boa noite para todo mundo, fiquem com Deus. Espero que esteja todo mundo com saúde. Nos vemos na próxima semana. Fique atento à mensagem. Tchau, boa noite. Obrigado por vocês terem vindo. Boa noite. Fica com Deus. Obrigado pela aula.
Boa Eu noite. que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse eu nem abro, porque eu já faço questão de ficar com a minha aberta o tempo todo. Boa noite, pessoal. Que ótimo. Maravilha, maravilha. Tchau, fica com Deus. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. A Adriana apareceu. Oi, Adriana. Vamos ver. Oi, professor, boa noite. Eu estou aqui quietinha, o professor Roberto acabou caindo, ele me mandou uma mensagem agora informando que caiu tudo na casa dele, a energia, tudo. Olha então só. eu vou parar a gravação por aqui, só vou aguardar o pessoal sair, eu termino a gravação e já encaminho para ele. Que bom. Obrigado pela ajuda, Adriana. Imagina. Boa Gente, noite, pessoal. até amanhã. Até mais. Boa noite para vocês. Grande abraço.